Meus queridos amigos, eu abro nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 9 a 11 em particular. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 11, portanto, diz o Salvador, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E neste versículo de número 11, centrado nele nesta manhã, o título desta mensagem é Pão e Contentamento no Reino de Deus. Nós temos lidado ao longo destas semanas com esta oração magnífica do Senhor Jesus Cristo. Realmente, aqui está o selo da divindade no Salvador em tantas maneiras. Quem poderia prescrever, assim por dizer, um modelo tão perfeito, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso para a oração, senão o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos tem ensinado como orar, Ele nos tem ensinado o que orar, que elementos devem estar presentes em nossa comunhão com Deus em oração, que elementos devem influenciar a nossa oração. E nós chegamos nesta manhã, em particular, a esta segunda parte da oração, esta segunda metade da oração do Senhor Jesus Cristo, que envolve as últimas 4 petições, que começa aqui neste versículo de número 11, onde ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bem, queridos, estas últimas 4 petições, nós já vimos 3 de 7. Uma delas, a primeira, diz respeito às nossas necessidades corporais, nossas necessidades materiais, físicas. 3 se relacionam às preocupações da nossa alma, o perdão de nossos pecados, graça para vencer e combater o pecado, a vida de santificação, o amor fraternal. Mas uma delas, somente aqui incrustada bem no meio dessas 7 petições, é uma que se refere à nossa vida diária, as nossas necessidades físicas, materiais, do pão de cada dia, o alimento, o sustento, a proteção, o vestuário, tudo o que nós precisamos como indivíduos criados em um corpo para seguir nesta jornada. O Senhor Jesus Cristo volta os seus olhos para este elemento em particular. E isso nos ensina, queridos, quando nós percebemos que apenas uma petição envolve as nossas necessidades temporais, corporais, que em nossa oração ou em todas as outras atividades da nossa vida cristã, as preocupações temporais devem estar subordinadas às preocupações espirituais, porque o reino de Deus não consiste do comer ou do beber, e isso se manifesta de uma maneira particular aqui, com uma petição única, sendo redundante aqui, pelas preocupações materiais. Você percebe que a estrutura da oração também é um ensino para nós, não só o conteúdo dela, e isto o Senhor está fazendo, colocando apenas uma preocupação ou petições pelas necessidades materiais. Na oração, nós não podemos perder de vista o elemento essencial de nossas vidas, o reino de Deus. A vontade de Deus deve vir primeiro. O versículo-chave dessa segunda metade do capítulo 6 de Mateus é o versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas necessárias para essa jornada serão acrescentadas. E isso se reflete também na oração. Enquanto nós estamos seguindo o nosso labor diário, buscando o reino de Deus, vivendo para o Senhor, quando nós também entramos na presença de Deus, neste exercício da oração, este elemento central da vida de um crente deve estar presente. O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, e é isso que se manifesta em uma única petição pelas necessidades materiais. Algumas pessoas, deixe-me começar por aqui, com um elemento prático, porque nós não estamos aprendendo sobre a oração, nós não estamos aprendendo como orar ao Senhor. Algumas pessoas às vezes perguntam, eu devo orar em minha oração a Deus Pai, ou dirigir a minha oração a Jesus Cristo, ou ao Espírito Santo? Seria errado orar ao Senhor Jesus Cristo? A quem, em particular, eu devo orar? Será que é incorreto dirigir a minha oração ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo? Bem, queridos, nós aprendemos na palavra de Deus que as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai. As orações do povo de Deus e do Senhor Jesus Cristo são sempre dirigidas ao Pai. Todavia, as 3 pessoas da Santa Trindade, isso é um ensino claro na Bíblia, estão envolvidas em nossa oração. A nossa oração é dirigida ao Pai, mas elas são feitas
em nome do Senhor Jesus Cristo, isto é, através dos méritos de Jesus que abriu o nosso acesso ao Pai. E elas são feitas ou realizadas pela capacitação do Espírito Santo. Você percebe? Nós nos dirigimos à pessoa do Pai, pelos méritos de Cristo que nos abre este acesso, e pelo auxílio do Espírito que traz à nossa mente o que nós devemos orar e aos sentimentos também. E mesmo aqui na oração modelo do Senhor Jesus Cristo, nós podemos discernir claramente as três pessoas do Espírito Santo. Há uma referência implícita aqui à Santa Trindade. Nossas necessidades temporais, elas são supridas pela bondade de nosso Pai Celestial, a que nós pedimos, oramos. Nossos pecados são perdoados, versículo de número 12 e 13, pela mediação do Filho, que morreu no lugar de pecadores, pelo seu sacrifício, sem o qual não haveria perdão de pecados. E nós somos preservados, versículos 14 e 15, da tentação e libertos do mal, pela operação graciosa do Espírito Santo nesta jornada, que sensibiliza as nossas consciências e nos empodera para viver uma vida agradável ao Senhor. Nós percebemos a Trindade Santa aqui, mesmo na oração modelo do Senhor Jesus Cristo. Assim nós devemos orar ao Pai, mas não é errado também dirigir a nossa oração ao Senhor Jesus Cristo em gratidão, em afirmação, mas sobretudo nós nos apresentamos a Ele como Senhor, através do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo. Bem, o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele então diz no versículo 11, o pão nosso de cada dia, portanto vós orareis assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na Bíblia, você sabe, o pão é colocado muitas vezes como representação das necessidades materiais de uma pessoa. No Antigo Testamento, pão, a palavra pão, no vocabulário comum dos judeus, representava a colheita, seja a colheita de grãos, a colheita de oliva, seja a colheita de frutas. Lá nos tempos do Senhor Jesus Cristo, esta mesma palavra, ela adquire um elemento mais amplo, um sentido mais amplo, envolve também a provisão para o corpo, vestuário, o alimento, a comida. A palavra pão tem este significado na Bíblia. Ela era usada, veja, de uma maneira geral para o suprimento das necessidades humanas, mas também de maneira específica, técnica, para o pão, feito ali de trigo, ou de cevada, ou de algum outro grão. E você observa, isso é muito interessante, que de repente, na oração do Senhor Jesus Cristo, Ele passa de coisas elevadas, espirituais, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade em minha vida, para coisas de repente tão terrenas, não é? Comuns, como alimento, como pão, como vestuário, proteção, provisão. Parece estranho, não é, essa mudança súbita? De repente ele está com uma oração tão elevada, nos ensinando a entrar na presença do Senhor, de um momento para o outro, uma mudança súbita, as coisas terrenas desta vida, especialmente porque você esperaria, veja isso, que a petição por roupa, por comida, por proteção, viesse depois da petição por perdoa as nossas ofensas e protege-nos do mal, não é? Porque essas duas têm a ver com coisas espirituais. Porque vem antes, então, não é interessante, não é curioso, que ela venha na frente, que ela não venha no final da oração, que as considerações materiais sejam deixadas por último, mas não é isso que o Senhor faz, tanto aqui quanto nesta oração, lá em Lucas, onde a oração de uma certa maneira é repetida. Esta petição pelas necessidades terrenas, materiais, elas vêm antes daquelas outras duas petições. Por que isso, nós perguntamos, se nós somos estudantes atentos da Palavra de Deus? Certamente não é a vontade de nosso Salvador que a nossa mente, o nosso coração se centre em necessidades materiais, que essas necessidades legítimas se tornem a nossa maior preocupação. Certamente não é a vontade do Senhor que isso aconteça, obviamente, porque logo no versículo de número 25 ele vai dizer essas palavras: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Assim, é curioso que ele coloque petições por essas necessidades do corpo na frente das petições por perdão e por proteção espiritual. Mas veja, querido, o que ele está fazendo aqui, e há muitas razões que nós poderíamos especular porque isto vem logo no meio, o que ele está fazendo aqui é mostrar na oração que nós podemos trazer diante do trono de glória e de graça de nosso Deus as nossas necessidades materiais. Nós podemos fazer isso. Ele nos recebe em nossas petições.
porque Ele é o Deus que se fez homem. E como um Deus que se fez homem, Ele também experimentou em seu corpo a fome, a sede, o frio, o calor, o calo no pé. Ele sentiu também a nossa fraqueza física ao longo da jornada deste mundo. E nós vemos como o Senhor Jesus Cristo, em sua encarnação, Ele sente compaixão por essas próprias e mesmas necessidades humanas. Nós vemos, por exemplo, aqui em Mateus, no capítulo de número 15, quando Ele vê aquelas multidões, tendo ensinado por muitas horas a palavra da verdade àquela multidão de homens e mulheres, 15:32, que Ele diz aos discípulos o seguinte: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Maravilhoso, não é? Que o Senhor Jesus Cristo tenha vindo como um verdadeiro homem para sentir as necessidades dos homens também. Aquele grande comentarista bíblico, Matthew Henry, ele aponta que a razão pela qual este pedido vem logo aí, pelo suprimento de nossas necessidades físicas, seja colocado bem aqui no meio, é para mostrar que Deus concede aos seus filhos e filhas as coisas físicas e materiais desta vida como uma ajuda para o seu desempenho espiritual. E uma vez que Deus nos dá essas coisas, elas são dadas por Deus para nós nos empregarmos em seu serviço. Isso é combustível para corrermos a jornada da fé, e não para um mero deleite neste mundo com nós mesmos. Obviamente, deve haver um elemento espiritual circundando este pedido, é claro. Nós também podemos inferir, o porquê este pedido está logo aqui, que esta petição vem primeiro do que as outras ali, com o propósito de fortalecer a sua fé e a minha fé. Veja, meu querido irmão, nós somos assim seres relacionais, seres pensantes, não é? Deus quer fortalecer a tua fé e a minha fé na palavra dele ao fazer isso. Quando nós percebemos a bondade e a fidelidade de Deus às suas próprias promessas, em responder mesmo às nossas petições por coisas materiais e necessidades físicas, ao suprir essas necessidades diárias, nós somos encorajados, nós somos estimulados a pedir as maiores bênçãos espirituais. Você percebe? Se Deus envia em resposta à nossa oração o suprimento legítimo, o emprego, um trabalho, o pão sobre a mesa, proteção e segurança, e nós muitas e muitas vezes vemos a própria mão de Deus a trazer essas coisas, nós sabemos que foi Ele. Ele está nos ensinando então que Ele está próximo, que Ele está apto a me dar bênçãos espirituais maiores, domínio contra a velha natureza, ousadia no testemunho. E ao meu querido amigo, se você nesta manhã, deixe-me aplicar isso a você. Se você não pode afirmar ter experimentado a graça de Deus na conversão, se os olhos da tua alma estão fechados ainda e você está dormente espiritualmente, e você não tem certeza de vida eterna, deixe-me te dizer algo. Muitas e muitas vezes, Deus, de uma maneira mais clara e mais específica, responde às nossas petições por coisas materiais, para nós sabermos que Ele está pronto a nos dar o perdão e a certeza de vida eterna. Eu tenho encontrado em dezenas de pessoas no trabalho de evangelismo, e muitas vezes, ao perguntar uma pergunta simples: você tem certeza de vida eterna? Você se encontra neste caminho para a vida eterna porque você já veio a Cristo em arrependimento e fé. A pessoa, em vez de lidar com isso, ela sente alguma coisa na mente e diz assim: eu sei que Deus está comigo, eu não sou um perfeito, eu sou um pecador, mas eu sei que Deus está comigo. Sabe por quê? Eu vou te contar uma história. A minha filha ia casar e ela não tinha nada, não tinha vestido, não tinha nada, não tinha enxoval, não tinha nada, e eu clamei a Deus, e eu pedi a Ele, eu rezei a Deus, e eu clamei, e sabe o que aconteceu? Um parente da família deu isso, e teve isso, aquilo apareceu, eu sei que foi Deus, e Ele está comigo. Mas uma pessoa pensante, ela diria o seguinte: é verdade, Deus é real, e eu sei que foi Ele quem respondeu, mas eu sou um pecador, e Ele é santo. O que Ele está me dizendo é que eu posso agora vir a Ele com os meus pecados e pedir o perdão e a vida eterna, e Ele me dará, porque Ele já me deu coisas menores. Ele me dá uma porção do pão que perece, para que eu peça o pão que permanece para a vida eterna. É por isso que essa petição está aqui, meu querido amigo.
E se você tem experimentado bênçãos materiais de Deus na provisão, na proteção, no caminho, no livramento, na recuperação de saúde, mas você não tem certeza de vida eterna, Deus está dizendo o seguinte: não é que eu estou apagando os teus pecados com um estalar de dedos, porque eu estou sorrindo sobre você materialmente. É que eu estou lhe dizendo, o tapete vermelho está diante de você. Venha arrependido, venha e você será recebido. Venha e eu perdoarei os teus pecados. Peça e dá-se-vos-á. Peça pelo perdão, por um novo coração, pelo tesouro da salvação. Você está cercado de provas e de evidências de Deus, de tantas e tantas maneiras, que se você terminar os teus dias aqui sem Cristo e sem perdão, você será condenado, mas que se você pedir a Ele por perdão, Ele te dará, e te dará do pão da vida, porque Ele foi aquela semente que foi moída para se tornar o pão da vida. Você percebe isso? Vou me fechar esse parênteses aqui então. Como crentes em Jesus Cristo, por outro lado, nós percebemos que essa petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma maneira tão bondosa de Deus cuidar de nós, não é verdade? Isso eleva a nossa confiança no Senhor, que Ele cuida de nosso caminho e que Ele cuida de nossas almas. Será que nós não aplicamos isso às nossas vidas? Eu faço um grande esforço para aplicar. Quando Deus me abençoa de alguma maneira, proteção, livramento, algumas coisas como essa, são tantas delas que nós não contamos, eu paro e penso, se Ele protege os meus passos desta maneira e livra a minha vida de ser ceifada antes da hora e provê tantas coisas, é que eu posso descansar na sua sabedoria quanto o dia de amanhã para a minha alma e o meu futuro. É que eu posso descansar a minha confiança em sua palavra e nas suas diretrizes. Nós devemos aplicar estas coisas. Logo Ele irá falar outra vez disso que eu estou dizendo. Ele vai estar dizendo assim: vocês não vê os passarinhos e as flores como eu provejo para eles? Vocês não percebem como eu provejo em resposta à sua oração por tantas necessidades? Não deveria você confiar em mim para o futuro e confiar na minha disciplina terna e no meu cuidado? É isso que Ele está ensinando. Essa oração aqui, o pão nosso de cada dia, nos ensina a confiança no cuidado do Senhor pelo nosso caminho, por nossas almas. Ele nos dá as coisas menores para nós podermos pedir com confiança as coisas maiores, pela comida que permanece. E essa petição, queridos amigos, é colocada aqui neste lugar da oração, modelo do Senhor Jesus Cristo, para mostrar também que não há assunto, tão pequeno que seja, nós não podemos trazer ao Senhor. Às vezes nós somos assim, não é? Quando muitas vezes, e isso é maravilhoso e necessário, nós somos tomados pela grandeza de Deus, pela santidade de Deus, pela sua presença. Isso só acontece pela exposição da palavra de Deus em casa, estudando ou ouvindo. Aquele Deus pequeno, gênio da lâmpada, que eu brinco com ele, inexistente, o Deus do reteté, que eu posso ser irreverente na frente dele, desaparece. O verdadeiro Deus, Jeová, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra cala-se diante dele. Um fogo consumidor, um Pai de misericórdia se torna real. E eu passo a tremer dentro de mim com alegria e gratidão e santidade. Nós começamos a esquecer que nós podemos também trazer qualquer coisa que está segundo a vontade dele em oração. E às vezes nós somos consumidos por preocupações várias, imaginando, isso é muito tacanho, pequeno para me trazer diante da santidade de Deus. Não, você pode trazer essas coisas. A preocupação por um lar, por um filho, por uma filha, por um trabalho, pela saúde, coisas como essa, que glorificam a Cristo, Ele nos ouvirá. É uma promessa do Senhor. A Bíblia está cheia de declarações a respeito dessa confiança que nós podemos ter no Senhor. Paulo, por exemplo, lá em Filipenses 4, ele insiste com isso. Ele diz no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, através da oração e súplica, que está o modelo da oração, todas as coisas sejam conhecidas diante do Senhor, por petições, por súplicas. Pedro diz, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda ela, porque Ele tem cuidado de vós. É um texto maravilhoso esse de 1 Pedro. Nós devemos apreciar o fato de que as nossas necessidades físicas são supridas por Deus para que nós possamos trazer, e devemos fazer,
trazer todas as nossas necessidades diante dele, físicas, emocionais, afetivas, porque ele cuida de seus filhos e filhas. Queridos amigos, a lição neste ponto aqui é o seguinte: uma vez que, como crentes, discípulos, nós nos determinamos a fazer a vontade de Deus, essa é a chave do capítulo 6, uma vez que, como crentes, nós nos determinamos a fazer a vontade de Deus a todo custo, a dizer, seja feita a tua vontade, então nós podemos falar livremente com Deus sobre todas as nossas necessidades. Você entendeu? Uma vez que nós nos determinamos a fazer a vontade do Senhor a todo custo, então nós podemos vir e trazer diante dele, livremente, falar com ele sobre todas as nossas necessidades. É maravilhoso este versículo. Ele está aqui para nos ensinar isso. E o Senhor da glória diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como nós sabemos, a partir deste texto, que nós podemos então fazer isso? Pedir as nossas necessidades diárias diante do trono da glória do Deus que trouxe o universo à existência. Como nós podemos ter essa confiança e certeza? Bem, pela maneira como o Senhor ensina aqui. Observe a petição. Ele diz, o pão nosso de cada dia, cada partícula, cada palavrinha aqui é um átomo, né? Muita energia contida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma referência às necessidades diárias, de hoje, do dia de hoje, não é? É uma necessidade que eu tenho na segunda, no domingo, na terça, na quarta, à tarde, à noite. As necessidades essenciais da vida são diárias. Eu preciso comer a cada dia, me vestir a cada dia, de proteção e segurança hoje, sob a autoridade do Senhor Jesus. É Ele quem ensina aqui. Como crentes reformados, nós podemos, em nossa oração, rogar por todas as coisas essenciais da vida. E Ele dará, porque essa é uma promessa dEle. Ele dará. Será que eu entrei na igreja certa nessa manhã? Não, meus queridos amigos. É o que Ele está dizendo aqui. É por isso que essa petição vem de uma maneira tão clara e direta desta maneira. Se nós nos determinamos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar a todo custo, então nós podemos trazer todas as coisas necessárias para a manutenção de nossa vida aqui. Nós veremos isso com a sabedoria da palavra de Deus aqui. Observe, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deixe-me dirimir algumas dúvidas que possam se levantar antes de nós entrarmos no texto propriamente. Primeiro, talvez alguém pense nesta manhã que orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não sou um pouco romântico, não é? Sou um pouco assim, abstrato, poético, para quem já está com a despensa cheia para o mês inteiro, orar para o pão de hoje é algo muito romântico, né? Poético. Sou um tanto romântico, poético, quem já está com a despensa cheia, orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas querido, o modelo de oração do Senhor Jesus Cristo, obviamente, é tanto para o pobre quanto para o abastado. Bem, algumas pessoas têm, assim por dizer, acumulado na despensa, estou falando em qualquer sentido, para o ano inteiro, não é? Algumas pessoas têm entre o povo de Deus. Como essa pessoa pode então orar com sinceridade, sem afetação, o pão nosso de cada dia me dá hoje, Senhor, porque eu preciso dele, mas eu já tenho a despensa cheia para o ano inteiro. Porque ele diz que nós devemos orar e pedir por coisas que nós necessitamos, como eu posso orar por coisas que eu já tenho? E que peçam a cada dia, para cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aquilo que ele já tem estocado para um ano inteiro. Bem, a resposta é muito fácil. Essas palavras do versículo de número 11, elas recordam que a menos que o Senhor nos alimente diariamente, todo o grande acúmulo que nós possamos ter das coisas necessárias para a vida, não será, meu querido amigo, de qualquer valia na despensa. Embora algumas pessoas tenham abundância de alimento, de comida, de vestuário, de provisões materiais, a menos que essas coisas sejam regadas com a bênção invisível diária de Deus, elas logo murcham e elas dentro de um dia se vão. Você já experimentou isso materialmente falando? Você sabe o que eu estou dizendo. Seja na saúde, seja nos bens, seja na alegria da família, seja no cuidado físico, há estoque,
elas podem ir embora em menos de um dia. E a menos que o amor e a graça de Deus reguem essas coisas diariamente, elas murcharão diante dos nossos olhos. Mesmo os bens acumulados podem ser em um dia. Nosso estômago, pela enfermidade que vem de repente, uma coisa microscópica andando ali no estômago, pode nos tornar inapto a processar toda a dispensa de alimento maravilhoso em um dia, pela enfermidade. E a nossa grande capacidade para sair e realizar aquele negócio pode nos falhar no início do dia. Assim, meu querido amigo, essa é uma razão, essa é uma petição que deve estar na vida diária de todo salvo. Esteja ele abastado neste momento ou não tenha nada, ou nada nunca terá. O pão nosso de cada dia, diz o Senhor, nos dá hoje. É um reconhecimento e uma petição pela mão do Senhor sobre as nossas vidas. Bem, outra coisa que alguém poderia inquirir preliminarmente seria o seguinte: como pode alguém realmente significar esta oração e dizer, o pão nosso, de cada dia nos dá hoje, quando nós não temos mérito para nada, e não temos nada? E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus, quando é Deus que provê. Bem, a resposta é colocada aqui nesse termo. Não é que este pão pertence a nós por direito. Pão nosso, é meu direito. Não, não é essa a ideia. Mas é dito pão nosso de cada dia por causa da bondade de Deus por seus filhos e filhas. Como Pai Celestial, Ele já preparou e Ele já fatiou a nossa porção e separou. E Ele tem preparada para nós. E esse pão de cada dia não é nosso, mas ele se torna nosso, porque o Senhor preparou para nós. Nosso Pai Celestial graciosamente envia o nosso suprimento para as nossas necessidades. Ele já preparou, eu não preciso temer, eu me lanço ao suor do meu trabalho e Ele trará o fruto. Ele já preparou. É por isso que nós podemos orar com confiança. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós aprendemos nesse ponto que aquilo que aparentemente alcançamos pela nossa capacidade, inteligência, esforço e astúcia, por nosso próprio esforço, é na verdade nada mais e nada menos do que a dádiva de Deus para seus filhos e filhas. E nisso está um poderoso benefício espiritual dessa oração. Ela nos ensina a fé, meu querido amigo. Nos ensina a fé, não importa quão muito ou quão pouco nós tenhamos, ou quanto esforço diário nós temos que despender para obter o pão e conservar, só Deus pode provê-lo. Só Deus pode provê-lo. E se nós aprendemos a confiar nele, nós podemos então, veja, esse é o objetivo. Se nós aprendemos a confiar no Senhor para com essas coisas, nós podemos então viver serenamente, como Davi, manter os nossos corações na mesma confiança que ele tinha, e dizer em nossos corações, fui novo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que confiança, não é? Nós somos ensinados nesta oração. Mas talvez alguma mente preguiçosa, negligente, imagine se afiar nesse texto, e estando apto em condições para trabalhar, não trabalhe, imaginando que Deus está prometendo aqui prover diariamente alguém, sem que este faça a sua parte em sua vocação, em seu ofício, em seu chamado. E almeje viver, e há pessoas assim, almeje viver às custas de outros por muito tempo. Essa pessoa deve entender, com muita calma, a forma em que a petição é colocada aqui para não errar. Ele diz, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É isso que se pede aqui. A petição não é, e o pão dos outros de cada dia dai-me hoje. Assim é um chamado a depender do Senhor. Não é o pão da mentira que nós iremos comer, como muitos em nosso país, em benefícios ilegais. Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 17, diz essas palavras, suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho de dores.
Não é o pão da preguiça que nós iremos comer e o Senhor não enviará. Provérbios 31, versículo de número 27, ele diz essas palavras sobre aquela mulher exemplo na palavra de Deus. Ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Se nós desejamos que Deus nos alimente, nós não podemos estender a mão continuamente para tomar o pão dos outros, quando estamos em condição de nos lançar em confiança sobre o Senhor para o nosso pão de cada dia. Porque, querido amigo, entenda isso. Uma das maneiras que Deus nos abençoa e nos provê materialmente é enviando o fruto do nosso trabalho. Por isso nós oramos, o pão nosso de cada dia, hoje, Senhor, nos dá. Se nós desejamos que Deus nos alimente, nós devemos entender isso. Mas, querido amigo, estando hoje em condições de trabalhar física e mental, ou no momento provisório fora do trabalho, é sempre Ele que nos dá o pão de cada dia, porque Ele provê aos seus em toda situação, e Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A outra lição preliminar aqui nessas palavras do Mestre é o seguinte: você observa isso ao perceber que Ele propositadamente coloca a petição no plural. Você observou isso? Está todo no plural aqui. Talvez passou batido. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e não o pão meu de cada dia me dá hoje. As necessidades do povo de Deus no mundo inteiro estão inclusas aqui, porque juntos eles formam uma família. Isso aqui é para recordar a mim e a você nesta manhã que um crente não é uma ilha. Um crente não é uma ilha. Sua vida é em conjunto com o povo de Deus. Toda pessoa que um dia é salva pela graça de Deus, é incrustada nesta oliveira, nesta videira que é Cristo. Nenhum crente vive perambulando. Todas as metáforas na Bíblia que falam sobre a igreja, que ilustram a igreja, mostram pedras vivas em um templo, membros em um corpo. Você nunca viu um cotovelo viver sozinho por aí. Ele tem sua vida e sentido e propósito no corpo. É muito triste quando nós vemos instituições que têm o nome de igreja, mas que não são igreja, e você percebe isso, as pessoas vão lá, multidões estão ali, mas elas estão ali individualmente, buscando a sua bênção egoísta, e não conhece, muitas vezes, a maioria das pessoas, estão irritadas com as pessoas, porque essa aqui usou um perfume estranho, e eu não vou naquela igreja, que tem aquela pessoa ali que não escovou o dente, e não sei o quê. Ela vem individualmente buscar a sua bênção no meio de uma multidão. Isso não é igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ou crente em Jesus Cristo, não é uma ilha. E essa oração nos ensina, e nos ensina de uma maneira muito clara, que a sua vida é em conjunto com o povo de Deus. Nossos olhos e orações devem se elevar para além de nosso umbigo, e considerar todo o povo de Deus em nossas petições diárias. E esse sentimento deve ser parte do povo de Deus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Esse senso de responsabilidade, amor fraternal e de família em Cristo deve ter início na oração. Você percebe como a oração ela é muitas vezes como a ceia do Senhor em certo sentido? A ceia do Senhor põe um pare diante de nós e diz: antes de colocar as suas mãos nesses elementos, examine-se o homem a si mesmo. E a oração também diz: antes de eu entrar na presença santa de Deus, examine-se o homem a si mesmo. É a minha oração egoísta? É a minha oração carnal? É a minha oração ego? Eu trato a Deus como um gênio da lâmpada? Eu estou atentando para este modelo de oração ao entrar na presença santa de Deus? Este modelo põe um pare diante de mim e me faz examinar a mim mesmo na presença do Senhor. Como eu tenho convivido com o povo de Deus na igreja de Cristo? De que maneira eu tenho encarado o comando do Senhor, as diretrizes do Senhor na igreja, a vida, aos oficiais da igreja, o meu serviço ao Senhor. A oração faz isso diante de nós, porque a nossa vida é espiritual. É claro, se temos que pedir isso, isso nos recorda que nós não podemos pagar, porque quem pede não tem condição de pagar. E tudo que nós recebemos não é por mérito, é uma dádiva de Deus. Como Deus, Ele nos dá todas as coisas. E manter este aspecto em vista amadurece o nosso caráter também. Se nós recebemos todas as boas dádivas gratuitamente, generosamente de Deus, nosso Pai Celestial, como nós podemos ser pessoas mesquinhas e avarentas na vida com o povo de Deus?
essa petição serve como um remédio para uma atitude mesquinha. Parece que a regra aqui é a seguinte: de graça recebestes, de graça dai. Isso deve se desenvolver entre o povo de Deus. Essa é a família de Deus. E assim nós temos que ser um exemplo neste mundo. O Espírito opera isso em nossos meios. E porque você pode todas as coisas em Cristo Jesus, você pode vencer a mesquinharia, uma atitude egoísta e carnal, e viver para a glória do Senhor. E essa oração está aqui para nos ensinar estas coisas. Bem, queridos, deixe-me agora, depois dessa longa introdução, correr para o versículo de número 11 com mais calma. O Senhor diz aqui, no exemplo de oração: portanto, vós orareis assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Há muito ensino nessa analogia que o Senhor usa aqui. Ele usa o pão como uma petição, uma analogia para as necessidades temporais. Não é verdade? É interessante pedir pelo pão, porque ele poderia, por exemplo, ter dito: o alimento nosso de cada dia nos dá hoje, ou o sustento nosso de cada dia nos dá hoje, porque seria um termo genérico, não é? O sustento, o alimento. Você percebe o problema do tradutor aqui? Muitas dessas novas Bíblias inventadas segundo a linguagem do dia de hoje, não é? NIV, NVI, nova Bíblia inventada, NBI, elas tendem a mudar o que Deus está dizendo aqui. E eles se acham muito sábios, espertos, eles querem simplificar a Bíblia para que o povo simples entenda. Então vamos pôr muita água nesse feijão, para que senão o povo não consiga engolir, é muito difícil essa Bíblia. Em vez de permanecer um vocabulário santo, correto, formal, e elevar o povo de Deus de um estado medíocre para um estado maior, eles reduzem e mantêm o povo lá. Não é isso? Mas fazem pior às vezes, quando mudam o sentido. Eu tenho encontrado Bíblias onde no lugar de pão se usa mantimento, alimento em geral. E nós vamos perceber agora a gravidade e o problema de ser um tradutor da palavra de Deus, não é? Porque a palavra escolhida foi pão, e está lá no original. Por que ele escolhe pão? Ele poderia ter usado alimento, sustento, porque essa é a ideia. Pão não tem a ver apenas com pão, tem a ver com sustento em geral, o pão nosso de cada dia, com as necessidades básicas. Mas ele diz pão. É muito interessante, na verdade, porque, veja, a palavra pão, o termo pão, tanto se refere às necessidades gerais, no termo genérico, quanto ao termo muito específico. Aquele pão mesmo ali, não é o bolo, não é o suco, é o pão. Você percebe? Ele é específico quanto ele é geral. Tem muita sabedoria aqui. A palavra alimento não significa nada em particular, não é? Nada, não está dizendo qual é o alimento. Se é um bauru, se é um americano, se é um arroz com feijão, se é um comercial, nada, é um alimento. Mas pão, você sabe qual é o alimento. Você percebe? A palavra alimento não significa nada em particular. As palavras sustento também não. Só significa um alimento em geral, mas pão significa tanto em particular o pão quanto o alimento. Pão significa sustento em geral, quanto o próprio pão de trigo, de cevada, de centeio. Isso somente o mestre poderia fazer. Ele escolhe as palavras certas em seu ensino. E ao usar a metáfora do pão, muitas e muitas lições são providas para nós. Eu gostaria de expandir alguma delas neste ensino nesta manhã. Bem, pão significa necessidade em geral, sim. E a pergunta prática logo vem à mente. Se eu posso pedir ao Senhor por minhas necessidades, qual é a medida? Qual é a escala de benefício? Que quantidade? Quanto eu posso pedir? Na verdade, essa pergunta não vem à sua mente? Que gravidade, que nível eu posso pedir desta coisa? Que qualidade? E sabe onde está a resposta? Na palavra pão. Que embora represente as nossas necessidades físicas em gerais, a palavra pão representa uma comodidade, uma provisão básica, não é? É algo muito básico o pão, não é verdade? Isso significa que quando nós oramos por nossas necessidades temporais legítimas, nós devemos orar somente por aquilo que é razoável, necessário. Ele não diz: a guloseima de cada dia me dá hoje pão. Você percebe? Porque a palavra pão aponta para algo que é necessário, algo que é razoável. Ele não diz a guloseima de cada dia. A oração modelo do Senhor aqui, ela provê uma base, um fundamento para nós. Ela não provê uma base, ela não provê nenhum fundamento para nós orarmos por luxo, extravagância, mimos materiais. Não há base. Pão.
ela não provê nenhuma base para nós orarmos por roupa esplêndida, casa esplêndida, conforto esplêndido, lazer esplêndido. Queridos, ouça essa oração em Provérbios capítulo 30, versículo de 8 a 9. Provérbios capítulo 30, versículo de 8 a 9. Você deve ter lido ela. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Eu preciso dele, a despensa está cheia. Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Você percebeu como essa verdade permeia toda a Bíblia? E aqui está o Senhor da glória, usando este termo aqui. Nós não vamos orar por luxo, nós não vamos orar por extravagância, por notoriedade como pessoas, amigos, mas ao mesmo tempo, nós temos aqui neste versículo a garantia que nós podemos orar por aquilo que é razoável, por aquilo que é necessário, por aquilo que trará glória ao Senhor da glória. E se Deus prover mais do que aquilo que nós pedimos, uma medida maior, então nós teremos que orar por uma graça especial para saber gerenciar esta bênção, sem que ela nos engula e mate em nós o fervor e a vida para com o Senhor, e o reino de Deus permaneça em primeiro lugar. Assim, quão absurdo e quão mundano são os movimentos evangélicos imersos na teologia da prosperidade. Eles não percebem que não possuem qualquer base bíblica para o que fazem, para suas orações cobiçosas, ou melhor, para suas demandas de Deus cobiçosas. Eu demando, eu declaro, eu comando, eu quero, traz esse cardápio, é o que eu quero, eu exijo. Não possuem qualquer base na palavra de Deus para isso. Não percebem que são enganados por líderes gananciosos e dissimulados, enganados por sua própria concupiscência. Não entendem que andam no mesmo caminho do mundo, que busca exatamente comida e bebida. Não percebem que desagradam a Deus e que vivem dentro da igreja, mas do lado de fora da vontade de Deus, porque não conhecem a vontade de Deus revelada na sua palavra. Que verdadeira piedade e contentamento com o que temos é riqueza, grande lucro. O Salvador, em sua oração modelo, nos ensina a orar e a viver. Ele usa de propósito a palavra pão, e ao usar esta palavra, ele estabelece um padrão para a nossa vida. Aqui está. Ele elimina desejos materiais exacerbados. Bem, como esse princípio então me ajuda em minha oração particular, quando eu venho diante do Senhor por minhas necessidades. E toda semana nós temos essas necessidades, é o pão nosso de cada dia hoje. Como eu devo fazer? Bem, esse padrão, pão, ele me força a perguntar: eu aprendi, Senhor, a tua vontade? Eu compreendi uma descoberta doutrinária para mim, talvez. Eu não sabia que a tua vontade era assim. E agora eu venho orar diante de ti. Esse padrão pão me ajuda a perguntar: isso que eu vou pedir agora, meu Pai Celestial, é necessário? É razoável? Irá honrar ao meu Deus de fato? Ou é apenas para minha autogratificação? É fruto da cobiça e da inveja? É para minha vanglória no meio das outras pessoas? Pão me ajuda a parar e a examinar. Essa oração faz exatamente isso. Isso irá roubar, isso que eu vou pedir agora, irá roubar a minha mordomia fiel dos bens que o Senhor colocou ao meu cuidado, comprar esta coisa, ir para esse lugar, adquirir isso? Será que isso será uma influência mal em minha família, em meus filhos, em minha esposa, meu marido? Será uma influência ter isso para os olhos das outras pessoas, o coração delas? Essas são algumas perguntas que o padrão pão põe diante de nós. O próprio fato de que as nossas necessidades vitais devem ser trazidas diante do Senhor põe um freio em nossa cobiça, não é verdade? Quando nós somos tentados a buscar gastar com o que não é razoável, então a nossa consciência diz: eu não posso orar por isso. Eu não posso pedir a bênção do Senhor sobre este plano, esta compra, esta aquisição, este estilo de vida. Não passa no padrão de meu Senhor. Eu não posso orar por isso. E se eu não posso orar por isso, logo na entrada,
quer dizer que eu não posso adquirir isso, entrar nesse estilo de vida, me entregar a essa cobiça. Você percebe como a oração é tremenda para as nossas vidas? Como ela é uma espécie de giroscópio espiritual, me colocando no centro? Assim, a oração. É interessante usar o pão como lição, não é verdade? O pão, na maioria das vezes, nunca é o prato principal numa mesa, não é? Não está ali no centro e as coisinhas espalhadas do pão. O pão, às vezes, vem ali do lado, num pratinho, não é? Um pires do lado. Você aprecia o sabor do pão, claro, tem um sabor, é gostoso. Mas ele não é a refeição principal, o pão, em nenhuma refeição. Ninguém compra pão pela beleza e o esplendor do pão para ser a atração principal em cima da mesa. Querido, o pão ele é buscado diariamente. Creio que todo mundo aqui come algum tipo de pão diariamente. No passado era assim. Por quê? Porque o pão sacia. Você aprecia o pão pelo sabor, mas não é a refeição principal. O pão, ele provê sacio, um tipo de alimento que sacia. Ele traz energia, ele traz algum vigor, né? Vira glicose ali na boca, vai ser processado para a tua labuta. O pão provê isso. Isso nos ensina que o tipo de pão que nós devemos orar deve ser um pão útil, um pão proveitoso para a vida. Útil. E não apenas estética, não apenas inutilidades. Deve ser algo que produza, que seja proveitoso. Assim deve ser o sustento às nossas necessidades. Quando é que nós oramos por nossas necessidades, nós devemos perguntar: isso é útil para a minha vida, para o Senhor? Me ajudará a cumprir e produzir melhor as responsabilidades e as tarefas que Ele me comandou na família, no lar, no trabalho, na igreja? Por exemplo, chega um momento na vida de uma pessoa em que a pessoa vai procurar uma casa para viver, para alugar ou para comprar. E a pergunta deve ser levantada: é o lugar correto para morar, tendo em vista o serviço do reino de Deus e a sua igreja? Irá potencializar o meu serviço para Cristo ou diminuir e subtrair o meu serviço para Cristo? Isso que eu vou adquirir, essa casa, este bem, é excessivo, este bem é além do necessário ou é algo razoável? Irá distrair a minha vida cristã e tirar maior utilidade do reino de Deus de alguma maneira? A analogia do pão ensina exatamente isso. Razoabilidade essencial com as coisas terrenas e o reino de Deus em primeiro lugar. Este é um ensino claro aqui. Queridos amigos, pão nunca é o centro da atenção na mesa. As provisões para o nosso corpo, nossa vida física, não serão para a nossa ostentação e orgulho. Nós não temos autorização para orar coisas por coisas que nos farão ostentar e sermos admirados, e as pessoas ficarem nos admirando. Nós não temos autoridade na palavra de Deus. Essa é a vaidade tola da teologia da prosperidade e do mundo. Pão sacia, mas embora sacia, ninguém compra pão para se empaturrar, ficar bêbado de pão. Assim, nós não devemos orar por coisas para gratificar o apetite excessivo humano por conforto sem limites, e lazer, e prazer, e qualidades, tecnologia sem limite. É isso que está neste versículo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E pão também significa dependência. Recorda, claro, a vulnerabilidade da vida, não é? Nós somos tão vulneráveis que nós não percebemos. Tente sair um dia inteiro, trabalhar sem comer, e você perceberá dentro de um dia só. Essas provisões físicas são vitais, nós não sobreviveríamos. Na antiguidade ainda pior, porque não havia uma padaria em cada esquina, não é? Trigo era sazonal, dependia do clima, dependia da qualidade do clima, se teria, se não teria, e isso nos ensina a orar e usar do que nós temos com sabedoria, como pessoas que estão em necessidade de provisão e proteção da bênção do Senhor diárias, mesmo quando nós temos o que nós necessitamos e estamos providos para o mês ou para o ano. Nós devemos orar como pessoas que estão sob a provisão, a necessidade da provisão diária do Senhor e da bênção do Senhor. Nós não devemos contar com o que temos sem oração. Nós não devemos tomar essas coisas como permanentes e garantidas, indo embora o celeiro esteja cheio, o celular esteja cheio de crédito, a poupança esteja gorda.
o tanque esteja cheio de gasolina. Nós não podemos contar com estas coisas sem oração ao Senhor, sem dependência real. O pão nosso de cada dia nos informa isso. Por natureza, o ser humano caído, sem Deus, sem conversão, religioso, mas sem ser salvo, ele é cheio de orgulho, ele é cheio de autossuficiência, mas orar pelas necessidades básicas da vida nos ajuda a ser humilde. Orar por trabalho, orar por salário, por provisão diária, pela manutenção da vida, regula a nossa cobiça, sufoca o nosso orgulho. E como nós necessitamos lutar contra o monstro orgulho em nós. É interessante, é pedagógico que o Senhor está fazendo aqui ao colocar isso nesses termos. O pão nosso de cada dia, ele diz, cada dia. E então ele diz, hoje. Isso nos recorda que nós estamos inaptos a continuar vivo por 24 horas. Sem a graça, sem a proteção, sem a bênção do Senhor, e inapto para realizar os deveres de um único dia, a menos que sejamos alimentados e guardados pelo Senhor. Será que nós somos assim? Você pegou teu carro, dirigiu, manobrou e passou ali estreito entre dois carros, aquilo lá, e você chega lá tranquilo. Você agradeceu a Deus? Ou você confiou na tua habilidade? E pegou um ônibus, e dois, e trem, e tanta bala perdida voando para todo lado, e tanto vírus voando para todo lado, cheguei tranquilo, fui no horário. Você agradece a Deus, você reconhece que foi Ele que te trouxe até aqui, você pede a Ele de antemão e agradece depois por estas coisas. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e se Ele não nos der, então para o chão nós vamos. Nos diz a Bíblia, os leãozinhos abrem sua boca e Ele os alimenta. O Senhor fecha a sua mão e eles voltam à terra. Quanto mais os filhos dos homens têm vista hoje. Cada dia, o dia de hoje, cada dia individual, isso confronta também, veja só, a nossa tendência à superprovisão para o dia de amanhã, para o futuro. Nossa preocupação demasiada que há dentro de cada um de nós, por conhecer a direção precisa da vida no futuro e a segurança que nós vamos ter lá na frente, senão nós não podemos ter paz hoje. E essa oração não deseja que nós vivamos assim, porque a vida de um crente, no que se refere àquilo que ele não vê, pertence a Deus, é uma vida de fé também. Ele põe todo o seu esforço, ele descansa o seu coração no Senhor, porque há um Deus. Há crentes que investem todos os seus recursos, eu tenho conhecido não poucos, investem todos os seus recursos para os últimos anos da sua vida, que certamente é contrário a qualquer padrão razoável de fé e dedicação a Cristo hoje. Nossa vida é uma vida de confiança em Deus, irmãos, mesmo quando a despensa está cheia. E um crente não deve estar tão seguro em si mesmo que ele perca a sua confiança e dependência do Senhor. Assim é um chamado ao cuidado, à mordomia sincera e humilde de nossos bens, e isso se manifesta aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Além disso, nós somos recordados da brevidade da vida, não é verdade? A brevidade da vida terrena. Nós não sabemos o que o dia trará. Você sai de casa, vestido, teu cachecol pronto, carteira no bolso. Você não sabe o que vai vir em 2 horas. Você não sabe o que a vida trará ao final deste dia para você. Assim, pão. Nós não podemos nos gabar do amanhã, de ter pão para o amanhã. Provérbios 27, volto mais uma vez a esse livro, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Que ensino profundo. Como nós precisamos às vezes ser sacudidos, né? Temos sido levados pela distração e a correria desenfreada das pessoas. Eu preciso disso, não tenho paz. Eu preciso planejar e mapear todo o caminho até na frente, saber quão seguro eu vou estar. Então não posso ter fé, servir ao Senhor, bem pão. É uma referência às necessidades da vida, é essencial, nós dependemos do Senhor. Pão é uma referência a essas necessidades essenciais. Mas veja, envolve também, leva em conta também saúde, vigor físico. Nós podemos e devemos pedir isso ao nosso Deus. Saúde e vigor físico não é a mesma coisa, você sabia? Alguém pode estar perfeitamente bem em sua saúde, mas sem energia física ou emocional para se envolver de uma maneira significativa na obra de Deus. De maneira que nós devemos pedir ao Senhor em oração por perspicácia mental, para estudar a palavra de Deus, para concentrar nela e aprender e colher dela o que o Senhor colocou aqui. Se nós, por exemplo, não temos comunhão, nós devemos orar por amigos, amigas crentes em Jesus Cristo.
Essa é uma necessidade básica humana. Isso é o pão nosso de cada dia também. Estar envolvido na obra do Senhor, por exemplo, forja grandes amizades, deixa-me te dizer isso. Nós somos criados como seres relacionais, a imagem de Deus, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em um relacionamento. Assim fomos criados a imagem de um Deus relacional. Relacionamento, amizades, é uma necessidade básica da vida humana. Nós precisamos de encorajamento, sem mencionar de amoestação, precisamos de alguém que nos admoeste, alguém que venha e nos ajude a ver o que nós não estamos vendo. E nós precisamos de conforto e solavanco que vem da amizade, e o companheirismo traz isso, e assim nós podemos orar por isso. Isso está incluído aqui nesta oração. Pão. Queridos, há tantas coisas, e o nosso tempo acabou, há tantas coisas nessa oração. Ouço o Salvador dizendo: portanto vós orareis assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos moderação com as coisas materiais e temporais. Aprendemos confiança no Senhor, Pai de seus filhos e filhas. Não é provisão para o futuro que está sendo condenada aqui não, meus queridos, mas a ansiedade quanto ao futuro, como se não houvesse um Pai celestial. Nós podemos buscar uma medida de conforto e de qualidade, de segurança no que trabalhamos. O que está condenado aqui é essa ansiedade quanto ao futuro. Nós aprendemos total dependência do Senhor, mesmo quando a despensa está cheia e a saúde está carregada. Trabalho e a saúde vão bem, mas se diariamente o Senhor não regar essas coisas com a sua graça, tudo é em vão, tudo murchará, tudo se vai. Nós aprendemos que Ele supre as nossas necessidades temporais, para nós termos confiança de pedir a Ele por aquilo que é mais importante, o reino de Deus, e pensar e buscar nas coisas que são do alto. Nós aprendemos que humildade é requerida na oração e na comunhão com o povo de Deus. Nós aprendemos que a vida de um crente não é uma ilha, sua vida é em conjunto com o povo de Deus. Nossos olhos devem estar para além de nosso nariz e considerar todo o povo de Deus em nossa petição e em nossa vida em conjunto. Meus irmãos, se nós aprendermos a assimilar essa confiança em Deus para o pão de cada dia, se você aprender isso pela palavra, pelo auxílio do Espírito, Ele nos libertará da ansiedade por esta vida, para irmos diante do trono da graça com confiança, rogar e buscar as coisas que são mais elevadas e dizer: Senhor, venha o teu reino, salvação de almas, avanço da igreja. Se nós aprendermos a confiar nessa provisão diária do Senhor, isso nos libertará da ansiedade por esta vida, para nos aproximarmos do seu trono com confiança que Ele nos dará o que nós pedirmos, para a glória de nosso Salvador e o avanço do seu reino. Senhor, nos abençoe e aplique estas verdades às nossas vidas nesta manhã.